مش مستحبة تنقل عبرها. Partindo da premissa da sociedade do direito coletivo. Da Covid-19, a enfermidade causada por esse vírus. Projeto EI, Educação e Informação. Atravessando a pandemia. Situações como a que estamos vivendo, decorrente da pandemia do novo coronavírus e das medidas de contenção da doença, podem afetar sobremaneira a saúde mental dos trabalhadores e das pessoas em geral. Em relação aos efeitos do isolamento, é comum as pessoas sentirem-se estressadas e preocupadas. Podem surgir sentimentos de desamparo, tédio, solidão, algumas emoções como raiva e tristeza, bem como o medo relacionado à doença e à morte. Além disso, o medo de perder o emprego, de ser estigmatizado por ter pego a doença, ou o receio de procurar estabelecimentos de saúde e ser infectado, de ficar longe de seus entes queridos. Esses são alguns exemplos dessas preocupações que surgem nesse momento. Quem tem transtorno mental pode ficar mais vulnerável e alguns sintomas podem se intensificar. Alguns podem negar a situação, minimizando os agravos da doença e não tomando os devidos cuidados com a prevenção. Em contrapartida, existem pontos positivos experienciados pelas pessoas diante de uma pandemia, como a obtenção de satisfação por encontrar formas de lidar com a situação e ser resiliente, bem como a satisfação em ajudar o outro. Sobre as mudanças no mundo do trabalho, verifica-se que muitos trabalhadores, como os profissionais liberais, autônomos e informais, estão sofrendo com a instabilidade financeira, sendo que alguns ficaram totalmente impossibilitados de trabalhar em virtude de normativas do governo que decretou o fechamento do comércio e de serviços considerados como não essenciais. Alguns profissionais tiveram que se adaptar e se reinventar para não terem seus negócios fechados e diminuir os impactos econômicos decorrente do distanciamento e do baixo consumo da população. Observou-se o aumento do trabalho do tipo delivery. Houve alta demanda para os entregadores, mas que ao mesmo tempo ficam mais expostos ao vírus e não têm direitos trabalhistas caso venham a pegar a doença e necessitarem se afastar de suas atividades. A possibilidade do trabalho remoto, home office, não contempla a todos, mas foi uma estratégia que muitas organizações públicas e privadas criaram para que os trabalhadores não fossem expostos ao vírus e continuassem desenvolvendo suas atividades laborais de casa. Professores estão tendo que criar estratégias para desenvolver suas atividades de ensino de modo online. Os profissionais da saúde, que estão na linha de frente de combate à doença, podem vivenciar sentimentos de ambivalência por terem que continuar exercendo sua profissão com ética e responsabilidade em meio ao risco que também estão sendo expostos. Ficam com medo de contaminar membros de sua família quando retornam para suas casas. Alguns sofrem com estigmas por lidar diretamente com pacientes de Covid-19. Podem vir a ter exaustão pela sobrecarga a que são submetidos durante esse período,
principalmente quando outros colegas forem acometidos da doença. Essas são algumas situações que já foram observadas diante da pandemia do novo coronavírus e das medidas relacionadas à contenção da doença, como o distanciamento social. Como orientações finais para lidar com a situação de estresse decorrente da pandemia do novo coronavírus, é importante ressaltar que vivenciar alguns sentimentos já citados faz parte do quadro de crise que estamos passando. Mantenha o contato com amigos, familiares e pessoas de sua confiança. Se conseguir ficar em casa, tente desenvolver um estilo de vida saudável, cuidando da alimentação, sono e praticando exercícios físicos. Evite o uso do tabaco, álcool e de outras substâncias para lidar com suas emoções. Diminua o tempo buscando por informações catastróficas, recorrendo a fontes confiáveis, como a Organização Mundial da Saúde ou órgão de saúde local. Estabeleça um plano se precisar de ajuda. Use suas experiências e estratégias do passado para gerenciar suas emoções durante este período. Caso não esteja conseguindo lidar com a situação, procure ajuda profissional. Existem muitos profissionais que estão fazendo seus atendimentos online, a exemplos dos psicólogos. Seguiremos juntos atravessando a pandemia. Eu sou Aline Queiroz, psicóloga e trabalho na Divisão de Qualidade de Vida da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFMA.